outro teste de enquadramento para ver se eu apareço. Deixa eu fazer aqui, roteiro aqui, certo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo, como vocês podem ver no título, de conselhos que eu daria para pessoas mais jovens caso eu tivesse sido solicitado, né? Quando eu era mais novo, uma coisa que eu mais detestava era no momento que você não pediu, que você não perguntou, vinha uma pessoa mais velha te aconselhar de uma coisa que você não pediu, né? E aí isso me irritava muito, que eu prometi que quando eu fosse mais velho eu não seria esse tipo de pessoa, né? Agora que tem pessoas mais jovens que eu. Bom, o fato é que depois de um certo tempo de vida, você cresce, você passa pelas coisas e você acaba vendo que algumas experiências valem a pena você compartilhar para quem é mais novo, no intuito de que a pessoa não vá passar pelo que você passou, porque na época não tinha ninguém para poder te avisar, né? Porque você tava com raiva, porque não gostava que ninguém ficasse te enchendo o saco com conselho, um pedido. Como eu não vou ficar abordando pessoas mais jovens que eu para poder ficar dando conselho não solicitado, eu resolvi separar uns 10 aqui, que no meu roteirozinho aqui, que lições que eu aprendi e que eu acho importante passar pra frente, mas como eu falei, eu passaria pra frente se eu fosse solicitado, mas eu não fui. Então a única forma é publicar na plataforma, como eu tô fazendo agora. Sem mais delongas, vamos lá. Isso mesmo, a vida não é justa. E eu não digo isso feliz ou sorrindo ou enchendo a boca como muita gente diz, né? Porque não se vê do lado da injustiça. Mas a vida não é justa. E até mesmo o conceito de justiça é um pouco mais complicado, porque uma coisa que você não acha justo, a outra pessoa acha justo. E fica por isso mesmo. Você vai ter que lidar com isso, com as injustiças da vida. Sejam elas pequenas, grandes, seja elas envolvendo você ou não. Assim também como você pode ser injusto achando que é justo, né? E é isso, gente. A vida tem dessas também. Sim, a sua vida vai ser o seu trabalho até o fim dela. Depois que você sai da escola, ou indo para a faculdade ou não, você agora vai trabalhar. E vai trabalhar pelo resto da sua vida. Se você não for rico ou herdeiro ou tudo mais. Porque você precisa, porque a grande maioria das pessoas trabalham porque elas precisam. E o trabalho vai ser o maior ambiente que você vai ter. Seja, se antes na escola, você tinha amigos de escola, amigos da rua, amigos de amigos, de festa, de tudo, agora todos eles estão no trabalho. Amigos ou inimigos, né? Não sei como que vai ser, mas é desse jeito, até dos 18 ou até mesmo antes, né, que tem gente que começa antes, até os 70, 80 anos, dependendo do que o governo determinar, você vai trabalhar e a sua vida vai ser seu trabalho. O trabalho vai ser parte de sua vida, parte de sua rotina. E é isso mesmo. Não tem muita coisa para dizer além. É exatamente isso. Todo mundo tem uma história triste e não necessariamente isso faz da pessoa uma pessoa boa.
todas as pessoas, e aqui eu vou generalizar, vou colocar vou generalizar mesmo, tomar a liberdade de generalizar. Todo mundo, sem exceção, tem uma história triste. Tem alguma coisa que entristeceu. Se qualquer coisa, não vou nem entrar no mérito, qualquer coisa. A pessoa pode ter uma história de vida triste, mas isso não impede dela ser uma pessoa ruim. E é bem louco isso, porque, pelo menos da maneira que fui criado, ou a ideia que a gente pensa que se a pessoa passou por algumas dificuldades ou traumas, ela automaticamente vai ser empática e vai entender o lado do outro. Não, o ser humano é muito mais complexo. Uma coisa às vezes não tem nada a ver com a outra. Às vezes a pessoa tem uma história muito triste, sofreu muito e tal, e continua sendo uma pessoa ruim. Ao passo que uma pessoa que nem sofreu tanto, teve tudo e é uma pessoa boa, né? Contrariando as expectativas de muita gente, do que faz a gente acreditar, né? Mas é isso. Nem todo mundo... Todo mundo tem uma história triste, mas nem por isso todo mundo é uma boa pessoa. Então, contradizendo o que eu acabei de falar no tópico anterior, às vezes uma pessoa não é que ela é ruim, as circunstâncias dela fizeram com que ela fosse ruim, no caso ruim para você ou ruim para outras coisas. Voltando à questão de que nossa vida é definida pelo nosso trabalho, o que acontece é que muitas vezes as pessoas têm que tomar decisões, têm que ter atitudes, porque naquela circunstância foi a atitude que ela teve que ter. E isso não necessariamente faz dela uma pessoa ruim. Ela só tinha que cumprir aquele papel. A gente vive em sociedade, a gente tem papéis a cumprir na nossa sociedade, e muitas vezes esses papéis requerem que a gente tome decisões que não vão agradar a todos. Em algum momento você deve isso em algum momento da vida, qualquer momento da vida, alguém, ou até mesmo seus responsáveis, tomaram alguma decisão que você não gostou e detestou, e eles pareceram ruins, mas no fim era a circunstância que pedia aquele tipo de decisão, aquele tipo de ação. É claro, existem pessoas, ruins, como eu falei antes, que deliberadamente fazem coisas ruins, isso eu não posso negar, mas é bom, você percebe que você é adulto de verdade quando tem a noção de que às vezes a pessoa tem que tomar certas decisões que envolvem outras pessoas, que afetam outras pessoas, e a decisão muitas vezes não é o melhor esperado pelas outras, que vão sofrer as consequências disso. E é isso, não vou nem dizer que tá tudo bem, é isso, gente, você é adulto, é isso. Bom, é isso que você viu no texto. Você vai errar e lidar com as consequências do seu erro. Dessa vez não vai ter mãe ou pai ou alguém para te proteger, é você por você mesmo, e você vai ter que dar conta das coisas que você faz. E acho que não só erros, atitudes, decisões, tudo tem consequências e a gente tem que saber que vamos ter que lidar com elas. A gente sabe lidar com as consequências? Não, mas a gente lida, sabe? Acho que uma coisa boa, vou até enfiar um conselho dentro do outro, é que você não precisa ter toda a sabedoria do mundo, você vai ter que ir fazendo e aprendendo. É uma coisa que eu aprendi, mas eu pude muito quebrar a cabeça. Porque eu gosto muito de teoria e prática, mas aí, como diz respeito à vida, não é justa, ela vai acontecer, então ela já quer a prática. Então, sim, você vai errar sem intenção de errar tentando acertar, como dizem, ou você deliberadamente vai fazer algo errado, entendeu? E não achar que tem consequências, mas elas vêm a galope. De alguma forma ou de outra as consequências vêm, e aí você tem que lidar com elas. Como você vai lidar, aí é você mesmo com a sua consciência. Não tem muito o que dizer. Exatamente.
quando algo vai afetar só você, fica muito mais fácil de lidar. À medida que os anos vão passando, você vai adquirindo experiência, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que fazer uma coisa, outra, e outra coisa, e outra coisa. Você vai entender que certas coisas você precisa fazer, você tem que fazer. E uma coisa, uma experiência boa que você tira disso é meio que um controle de danos. Você sabe até onde você pode ir e até onde você pode lidar com, seja o erro ou a decisão que você tomou. E mais importante, uma coisa que é muito importante, se é algo que vai afetar só você, é melhor ainda do que algo que vai afetar outras pessoas. Então, não sei isso eu tô falando de uma maneira bem generalista, porque eu não quero entrar em detalhes sobre o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Mas foi um aprendizado que eu tive, que eu quero passar pra frente. Se é alguma coisa que é sobre você e afeta só você, é muito mais tranquilo de lidar do que algo que afete as outras pessoas, né? Porque a gente vive em sociedade, querendo ou não, por mais solitário que você seja, então suas decisões também afetam os outros. Mas se existem decisões que vão afetar positivo ou negativamente só você e você estiver disposto, só vai, tá? Dentro da legalidade, tá? Só fazendo um disclaimer aqui, que tudo que eu tô falando de ações e tudo mais é dentro da lei. Você não me vai zerar o Código Civil brasileiro, não. Bom, é isso mesmo. A vida, ela te exige muito a troco de nada. E quando eu digo exige, é tudo que você possa imaginar. Seja, você tem que ser dedicado a alguma coisa, você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer tal coisa, você tem que não revidar, você não tem que revidar quem te afeta. A vida exige muito e em troca ela te dá nada. É que nem hora extra não remunerada. Inclusive já trabalhei hora extra não remunerada. É um pouco complicado porque o tempo todo a gente é falado que a vida não deve nada pra gente, que a gente não tem que ter expectativa, não tem que ter isso e aquilo, você não pode esperar nada de ninguém, da vida, de nada, ao mesmo tempo que a gente é cobrado o tempo todo por diversas coisas. Mesmo, e quando eu digo cobrado, não, às vezes até coisas que a gente não que não sejam tão explícitos assim, coisas que não são explícitas. É claro, você está no trabalho, vão cobrar seu serviço, né? Porque sua vida está no trabalho. Vão cobrar seu serviço, vão cobrar seus resultados. Mas vão cobrar, uma das coisas que vão cobrar, que essa eu vou entrar no mérito, é que você não revide, não fale, não reclame, não diga nada. Que você só aguente. É isso que a vida cobra de você. E o troco que ela vai dar aí pra você? Nada. Mais cedo eu tava vendo um vídeo no celular. E tava falando que uma águia, o maior inimigo da águia é um corvo, da águia americana lá. É um corvo que fica nas costas dela e ele fica bicando ela, só que ela não consegue revidar, então ela eleva o nível, aí ele fica sem ar e desce. Ou seja, a narrativa de que você tem que elevar seu nível para as pessoas não te atingirem enquanto elas estão te atingindo. E é desse jeito que a vida é, e a troco de nada. Às vezes, essa coisa de elevar o nível, eu tenho algo a falar, mas talvez para um outro vídeo. Porque o meu ponto de vista, dependendo da situação, seja a vida ou seja a pessoa que está exigindo meu nível, quem você pensa que é para exigir isso de mim, né? Então estejam atentos, vocês que são mais jovens, porque vai ter cobrança, vão ter exigências, mas tenha em mente sobre onde você vai gastar sua energia, para onde o seu nível alto vai.
entendeu? Todo mundo quer nível alto seu, mas em troca não tem nada. Então, seja esperto. Aí voltando ao que eu acabei de falar, a vida não te deve nada. E isso significa, pra mim, eu tive essa epifania, foi bem libertador, que em troca eu não devo nada também. Não quer dizer que eu vou ser rude, mal educado, vou ser encrenqueiro, não. Mas entender que, já que a vida não deve nada, você também não deve nada à vida, te livra de muita preocupação que você não deveria ter. Entendeu? Então, esses dois ensinamentos aqui, esse último, né? Ele é muito bom você aplicar quando você já estiver lá pros seus 30 e poucos, quando você já passou por um monte de coisa, porque isso aí já é um outro conselho dentro do conselho, porque viver é uma coisa que leva tempo e você vai tendo alguns aprendizados, querendo ou não. Eu detesto isso de aprendizado, mas infelizmente é como é, a vida não é justa. E assim, depois de um tempo, quando você percebe que você não deveria se preocupar com tal coisa, que você não deveria ficar tão ansioso por certas coisas na vida, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, você se liberta muito. Então é muito importante você ter isso em mente, mas eu acho muito importante você aplicar isso depois de uma certa experiência, porque você tem que ter experiência para isso, né? Nem eu me considero com experiência, né? Mas tem uma experiência depois dos seus 20, quando você vai para os seus 30 anos, você vai percebendo e aí você vai ficando mais calmo. Eu acho que deve ser por isso que o pessoal não gosta de contratar gente de mais de 30 ou de mais de 35, né? Recrutadores com quem conversei esse ano. Porque a pessoa tá mais de boa, as coisas não afetam ela mais. Ou não afetam tanto quanto afetaria uma pessoa de 20 anos que a mente ainda é fértil, que dá pra poder controlar, né? E é isso, gente. E é isso. A vida não te deve nada, você também não deve nada à vida. Mas use esse conhecimento com sabedoria, tá bom? E antes dos meus dois últimos conselhos, queria pedir, por favor, que você se inscreva, que você curta, comenta, compartilha para quem você quiser. Não sei, eu inventei essa de fazer vídeo no YouTube, eu também faço vídeo de gameplay, e esses vídeos também aleatórios. Eu tava fazendo uns vlogs uns meses atrás, pode ser que eu volte mais, mostrando algumas coisas. Então, caso você queira, caso você tenha gostado, por favor, se inscreve, comenta, compartilha. Eu acho que ativa o sininho também, que já deve ter o sininho aqui também. Não sei como é que funciona, beleza? Então vamos para as nossas os últimos dois conselhos. Bom, eu até agora, né, dei 8 conselhos envolvendo coisas, não vou dizer ruins, coisas sérias, coisas pesadas. E os meus 2 últimos conselhos agora, que eu vou dizer coisas boas, ou pelo menos boas dentro da lei, tá bom? A nona dica, ou dica não, né? O nono conselho: você pode fazer tudo que você quiser dentro da lei. Dentro da lei, pelo amor de Deus. E olha que eu sou ateu. Não vai achar que você vai fazer o que você quiser, não, assim, sem infringindo leis, não, né? Não confunda liberdade com libertinagem. Mas voltando, você pode fazer o que você quiser quando você é adulto, né? Se o ambiente não tá bom, você pode sair. Isso literalmente ou figurativamente. Você pode se levantar e sair. Se a pessoa com quem você tá não é uma pessoa legal, você pode simplesmente falar: não quero mais, vai embora. E ir embora. Pronto, acabou.
eu tô com uma vontade de comer um bolo Red Velvet. Você pode simplesmente ir lá na padaria que tem, comprar uma fatia, se deliciar com a fatia, voltar para casa ou trazer a fatia para casa e comer tranquilo. Porque você é livre. É óbvio, né? Precisar do dinheiro, mas você pode fazer. Eu queria tanto viajar pro Chile. Você pode juntar dinheiro e ir pro Chile e fazer o passaporte, né? Você tem que fazer. Tô apontando aqui que meu passaporte tá aqui. E eu não vou pro Chile. Não, eu não vou pro Chile. Então, é muito engraçado como a gente se prende a certas coisas e convenções devido aos outros itens que eu falei, e a gente esquece que a gente pode fazer o que a gente quiser dentro da lei, né? Tudo é... Como é que fala? Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Mas assim, você pode. Nossa, eu tô com uma vontade de fazer tal coisa. Eu falo você adulto, não criança ou adolescente. Ainda não. Quando você for adulto, já você pode fazer o que você quiser. E digo mais, né? Ninguém pode te impedir. Se você é um adulto, funcional, você trabalha, você tem seu dinheiro, né? Você cumpre com as suas obrigações, ou as obrigações que colocaram para você cumprir, você pode fazer o que você quiser. Eu vou no show de fulano de tal, vai. Entendeu? E isso é muito libertador também. E é bom, como eu tava dizendo, é bom você seguir esse conselho depois dos 25, depois que você tiver uma experiência, porque é complicado. E por último, peraí que eu vou ler aqui. E por último, o conselho que eu posso dar, o que eu quero dar para quem é mais jovem agora, é que existem muitas formas de você se realizar na vida. Os seus sonhos podem ser realizados de formas completamente diferentes do que você esperava. Voltando àquela parte de cobranças da vida, a gente é muito informado: olha, você não vai realizar seus sonhos, você não vai querer, não vai acontecer, não vai fazer, e tudo isso. Porque, obviamente, a gente não tem como fazer tudo o que a gente quer, mas a vida tem essa coisa também de te puxar para baixo. Qualquer sonho que você tenha, você tem que desistir, porque o mais importante é tal coisa, o mais importante é isso, aquilo. Ou então, por exemplo, se alguém tem filhos, desiste do sonho. Mas existem formas de você realizar seus sonhos que não precisam ser necessariamente da forma que você imagina. Pode ser uma realização também. Vou dar um exemplo assim um exemplo bem prático. Vamos supor que você é um homem de 25 anos que sempre quis ser jogador de futebol, mas você não pôde. E obviamente ninguém começa a jogar futebol aos 25 anos de idade, né? Porque é desde criança. Você pode entrar num time amador de futebol e se realizar lá. Você não precisa jogar na seleção brasileira, especialmente porque não tem como voltar no tempo. Então, tenha em mente de que existem diversas formas de você realizar seus sonhos. Não precisa ser da forma que é, porque quando a gente sonha, né, no ideal a gente coloca uma coisa lá em cima, mas a gente pode realizar nossos sonhos de outras formas. Então, esse o meu último conselho, caso você que é jovem, quando eu digo jovem, a partir de 16 anos, caso você viesse me perguntasse: Ezequiel, quais são as 10 coisas que você faria? Eu diria essas 10 coisas para começar. Eu desejo que
você que é mais novo, que por algum motivo caiu aqui, que sua vida seja muito boa, que você consiga enfrentar as dificuldades, porque vão ter dificuldades, eu não posso mentir pra você, mas que a vida seja melhor que você já tenha, que você consiga fazer seu melhor pra si. E talvez alguma dessas coisas que eu falei te inspirem pra alguma coisa, seja lá o que for, tá bom? O mundo é muito difícil, então a gente tem que ser gentil uns com os outros. É uma coisa muito complicada que a humanidade ainda não aprendeu. A gente não aprendeu. Então é isso. Esse é o vídeo. Bom, então é isso. Esse é o vídeo. Como eu comentei antes, curta, comenta, compartilha, faça isso mesmo, curta, comenta, compartilha, se inscreva também, tá bom? E um abraço pra todo mundo. Uma dica bônus pra vocês, não é uma dica, é um pensamento, que, sei lá, eu concluí sozinho e pensei, a gente vai ouvir muito na vida, não existe almoço grátis. E realmente, não existe almoço para nós, seres humanos, grátis. Eu tenho que comprar comida para eu poder fazer e comer, ou ir no restaurante, ou comprar semente para plantar para poder cozinhar e comer. Nós, seres humanos. Agora, para os animais, é tudo de graça. Sim, gente, é tudo de graça. Um leão, ele tá com fome, ele não vai levantar, ir para um açougue e comprar carne. Ele vai caçar um antílope, qualquer animal que ele casse. O fato dele caçar não quer dizer que ele está pagando, ele só está caçando. Até porque nós, seres humanos, começamos sendo coletores e caçadores e não tinha dinheiro. Nós somos os únicos seres que pagamos pela água que bebemos. Sim, a gente paga pela água que bebe. Claro, água tratada e tudo mais, mas se um animal está com sede, ele vai na fonte de água mais próxima e bebe água tranquilo, de graça. O esforço que ele fez foi procurar. E isso não é um comércio. Nós é que inventamos isso de comércio. Mas existem coisas na vida de seres humanos que são gratuitas também. Deixa eu só pensar numa aqui que não seja tão piegas. Olha, alguns momentos de felicidade, alguns são gratuitos. Alguns momentos que você teve, especialmente quando você era criança, não foi necessariamente por dinheiro. Foi a genuína felicidade de um ser humano. E em alguns momentos da nossa vida a gente vai experimentar essa felicidade por qualquer que seja o motivo, seja uma conquista, seja uma conquista de outra pessoa, ou então, especialmente para quem é pai e mãe, né? Se o filho consegue alguma coisa, o pai e a mãe ficam felizes por ele, e isso não tem preço. Não tem preço, sabe? O que não deve ser de graça, já que, voltando para o mundo humano, onde a gente paga até pela água que a gente bebe, a única coisa que não deve ser de graça é o seu trabalho. Se você faz um trabalho, se você presta um serviço, faz alguma coisa, você pode cobrar. Entendeu? Não aceite trabalhar de graça por qualquer que seja a circunstância. Isso é um pouco difícil porque, né, ninguém quer pagar o trabalhador, mas para ele poder pagar o almoço dele. Mas seja firme. Se o almoço não é grátis, o trabalho não deve ser também, tá bom? E é isso, de dica bônus para vocês. Falou, um abração.